Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Viver em Cristo. Todos os dias nós estamos aqui juntos, orando a palavra, buscando a presença do Senhor. Eu estava aqui me preparando para gravar e já estava ministrando uma oração de intercessão pela sua vida, para que o Senhor esteja no controle da sua história, para que o Senhor tome a primazia do seu dia, para que o Senhor socorra você em todas as áreas que você necessita, que Ele limpe e transforme o seu coração e que Ele te guarde e te proteja de todo mal. Sempre aqui eu estou em oração, em intercessão pela sua vida. Amados, a cada dia que eu gravo orando a palavra, eu consigo perceber o quanto nós precisamos aprender mais e mais da palavra de Deus. Se nós soubéssemos disso na sua totalidade, a gente leria mais a Bíblia, mais do que costumamos ler. A gente oraria mais, muito mais do que costumamos orar. A gente se alimentaria mais de coisas que vão nos edificar, até mais do que outras coisas que não nos levam a nada. Olha, nós estamos vivendo um tempo muito difícil sobre a terra. Tem muitas coisas ruins acontecendo. Quando a gente liga os jornais, a gente fica aterrorizado com tantas notícias ruins. E não vai longe não, muitas vezes à nossa volta, perto de nós, às vezes no nosso convívio familiar, é muito problema, é muita luta. E se a gente não se encher da presença de Deus, se a gente não alimentar a nossa mente e o nosso coração com a palavra de Deus, nós não vamos suportar. Houve uma época na minha vida que eu percebi que o meu coração estava totalmente contaminado, a minha mente contaminada. E eu fui orar ao Senhor e perguntar: Senhor, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com a minha casa? O que está acontecendo, Senhor Jesus, com a minha vida? Por que está nessa situação? E o Senhor falou ao meu coração: filha, eu vou te perguntar algo. Do que você tem se alimentado? E eu fiquei então pensando e falei: uai, do que eu tenho me alimentado? O que o Senhor quer dizer? Eu tenho me alimentado bem todos os dias, eu tenho me esforçado para comer boas refeições. O Senhor falou: não, filha, eu estou perguntando da tua alma, eu estou perguntando do teu espírito, eu estou perguntando a respeito do teu coração, do que você tem se alimentado. E foi aí que então eu consegui compreender que o Senhor estava se referindo a todas as questões do meu dia, a coisas que eu estava procurando, que na verdade não me levavam a nada. Tempo demais que eu gastava ali nas redes sociais, assistindo, ouvindo falar da vida dos outros, e na verdade aquilo estava só me enchendo de ansiedade, porque hoje em dia, amados, nesse mundo virtual, se você fica ligado 24 horas nessas coisas, você vai desenvolver ansiedade, porque a sua vida não vai ser compatível com a vida daquelas pessoas que você está assistindo. Porque muitas pessoas pregam aí hoje nas redes sociais uma vida de aparência, né? Padrões que nós não conseguimos alcançar, porque a vida real é difícil. A vida real a gente tem que trabalhar, a gente tem que acordar cedo, a gente tem que pagar as contas, a gente tem que lidar com situações difíceis. E quando a gente fica ligado nessas coisas, só olhando, só assistindo a vida dos outros, a gente enche o nosso coração de ansiedade, a gente enche o nosso coração de insatisfação, porque você olha para a sua vida e você acaba comparando aquilo que você tem e aquilo que o outro tem. Você acaba enchendo o seu coração de descontentamento, porque você olha e você vê que o que você tem não é suficiente. Você consegue compreender que só dessas coisas que eu falei, o nosso coração já é preenchido de coisas ruins? E quando a gente vê, a gente está nervoso, a gente está chateado, a gente está sem paciência, a gente quer descontar nas pessoas, a gente começa a reclamar da vida. Por quê? Não estamos nos alimentando do que é bom.
Eu sei que ver jornais é importante, a gente precisa se manter atualizado sobre as notícias que estão acontecendo na nossa cidade, satélite, que estão acontecendo no mundo. Mas, amados, tem algo que a gente precisa vigiar. Hoje em dia os telejornais só falam de morte, só falam de destruição, só falam de coisas ruins. Tem alguns mesmo que quando eu ligo aqui em casa eu sinto um peso espiritual tão grande que contamina a minha casa. Eu falo, não, peraí, chega, não, eu não vou abrir esse portal espiritual dentro da minha casa. E o Senhor está querendo chamar a sua atenção hoje para isso. Engraçado que Deus me deu uma palavra, eu ia começar o vídeo de outra maneira, mas o Espírito Santo está falando no meu coração para seguir nessa direção, nessa linha de pensamento. Ei, do que você tem se alimentado? Quais são as músicas que você tem ouvido? Às vezes são músicas que só falam ali de tristeza, de separação, de relacionamento, de decepção. Olha só, olha quantas músicas que falam sobre isso, dor de cotovelo. Aí às vezes seu casamento está em crise e ao invés de você escutar algo que possa te dar um direcionamento para lutar pelo seu relacionamento, você faz é pensar o oposto. Pensar em desistir, pensar em separar, pensar em trair, pensar em se vingar. Olha só, porque são essas coisas que vão alimentando o nosso coração. E o Senhor está perguntando hoje, do que vocês têm se alimentado? Às vezes nós ficamos em rodinhas ali de conversas, ouvindo falar da vida dos outros, ouvindo fofocas, e o nosso coração está sendo alimentado ali de todo tipo de porcaria que não agrada ao Senhor. Aleluia! Às vezes os nossos olhos estão olhando coisas que não deveriam ver. Hoje em dia, com a questão da internet, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a internet oferece muita pornografia, muita prostituição, e muitas vezes nós nos envolvemos sem perceber. Os filmes, as séries, as novelas que passam, a gente vai assistindo, quando vê, você está ali assistindo uma cena de uma relação sexual e você se sente tentado. Olha só, daqui a pouco você está assistindo uma pornografia na internet. Pode parecer exagero, mas não é. A palavra do Senhor fala que um pouco de fermento leveda toda a massa. Amados, ninguém cai em um pecado ali do nada. Não, aquele pecado é alimentado aos poucos, com migalhas. O inimigo vai lançando setas e a gente vai se alimentando. Aí ele vai lançando mais setas e a gente vai se alimentando até cair totalmente. Uma coisa que eu observo é que as pessoas que caem no pecado do adultério, elas não caem do nada. Ninguém chega da noite pro dia e fala, eu vou trair. Eu vou cometer adultério. Não, aquele pecado ele é alimentado aos poucos. Começa com olhar, passa uma mulher na rua, um homem na rua, aí a pessoa começa a olhar. Daqui a pouco ela já começa a olhar perfis na internet, começa a seguir, começa a curtir fotos de outras pessoas. Quando menos se depara, ela começa a assistir outras coisas e vai atraindo, até aquela pessoa estar totalmente envolvida no pecado. Mas o Senhor está falando hoje para mim e para você. Ei, que os teus olhos sejam bons, que os teus olhos sejam puros, porque os olhos são a porta de entrada para aquilo que entra no nosso coração. Se a gente permite os nossos olhos ver o que não é bom, o nosso coração também vai ser cheio daquilo que não é bom. Aleluia! Deus está ensinando para mim e para você hoje uma lição de sabedoria. É tempo de se alimentar da palavra de Deus. É tempo de se alimentar de coisas boas. Ah, Bruna, mas eu preciso ficar lendo a Bíblia 24 horas por dia? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas se alimenta do que é bom. Comece a filtrar as coisas que você assiste. Comece a filtrar as coisas que você ouve. Comece a filtrar os meios ali de amizade, né, de conversas que você participa. Comece a filtrar os tipos de coisas que você está trazendo para dentro da sua casa, para dentro da sua vida, para o seu convívio familiar. Olha, o inimigo está ao nosso derredor, bramando como um leão, doido para nos tragar, esperando apenas uma oportunidade.
Não é tempo de viver cheio de brechas. Não é tempo de viver cheio de ilegalidades. Aleluia! Às vezes eu estou aqui em casa, eu me deparo que eu estou nervosa, impaciente e discutindo à toa. E eu vou perguntar ao Senhor, meu Deus, o que está acontecendo? Misericórdia, estou me sentindo tão nervosa, estou me sentindo tão impaciente. E o Senhor fala no meu coração, você hoje não se alimentou da minha palavra. Você não se alimentou da oração. Você passou o dia mexendo no celular. Você passou o dia nas redes sociais. Você passou o dia assistindo televisão. Então, você não está blindada, você não está protegida, você não está revestida. Então, o inimigo tem lançado setas e essas setas têm atingido você. E aí eu começo a refletir e falo, Senhor, é verdade. Hoje o meu dia começou, eu nem orei direito, eu nem li a palavra, eu nem ouvi louvores, eu nem trouxe para dentro da minha casa coisas que edificam, pelo contrário, eu fiquei ligada no mundo, nas coisas deste mundo. Ei, não é tempo mais da gente ficar desapercebido, distraído. Tem pessoas que começam o dia, já começam a fazer tanta coisa, porque eu sei, nós temos muitos afazeres, principalmente a nós que somos donas de casa, a gente não para, a gente não descansa, a gente termina uma coisa e já tem outra para começar a fazer, mas muitas vezes a gente começa aquele dia e quando a gente percebe nem orou, nem falou com o Senhor, nem dedicou um tempo de oração ao Senhor. E muitas vezes o inimigo vai enchendo aquele dia de brigas e contendas e confusões. Quando a gente vê, termina aquele dia frustrado, chateado, mais nervoso ainda, mais cansado ainda. Por quê? A gente não se revestiu. E se tem uma coisa que eu aprendi nessa caminhada com o Senhor, é que a forma como a gente começa o nosso dia é a forma como ele vai terminar. Se você começa o dia orando, adorando, lendo a Bíblia, se fortalecendo, se alimentando daquilo que é bom, daquilo que vai edificar a sua vida espiritual, você pode ter certeza que você vai terminar aquele dia também orando, também adorando, também agradecendo. Agora, uma pessoa que não começa o dia do jeito certo, não tem como terminar aquele dia de uma forma positiva. É por isso que você tem aqui todos os dias o Orando a Palavra, a partir das 6 horas da manhã. Quando Deus falou para mim que eu ia começar a pregar na internet, Deus falou, vai ser um devocional da manhã. Eu quero que você comece a ministrar assim que o sol nascer. Aleluia! Eu quero começar a falar aos corações. Eu quero encher o meu povo da minha presença. Eu quero dar direcionamentos daquilo que eu quero que eles façam, da minha palavra, de como eu quero que eles me obedeçam. O Senhor falava comigo e já tem mais de 5 anos que eu gravo Orando a Palavra, que eu gravo aqui todos os dias no YouTube. Todos os dias de manhã tem uma palavra direta vinda do céu para edificar a minha vida e a sua vida, para a gente começar o dia debaixo de oração, debaixo da graça, porque você ouve orando a palavra, você vai refletir sobre ele e no decorrer daquele dia você vai aprendendo e vai se lembrando, Deus falou isso de manhã, então eu tenho que vigiar. Deus falou isso de manhã, então eu tenho que continuar crendo. Aleluia! Quantas pessoas eu já escutei me falando, Bruna, orando a palavra é uma bênção. Às vezes o que você fala de manhã, eu acabo vivendo aquilo à tarde e eu me lembro, eu falo, olha, Deus está me dando aqui a resposta, Deus já me deu direcionamento, eu preciso ficar vigilante. Aleluia! Glória, glória, glória! Deus está falando hoje comigo e com você. Tudo isso que Deus está me ensinando e ensinando a você é uma lição de sabedoria. É para que eu e você vivemos bem, amados. Para que a gente tome boas decisões, para que a gente tenha um dia de paz, um dia de bênção, um dia tranquilo com a nossa família, para que você tenha sabedoria e esteja mais preparado para lidar com os desafios que vão vir naquele dia, naquela semana. É por isso que nós temos de nos alimentar aqui, todos os dias, e não só aqui, o Orando a Palavra é só uma pequena parte do seu relacionamento com o Senhor. Você deve dedicar uma vida de oração, você deve dedicar tempo lendo a palavra de Deus, estudando as Santas Escrituras, porque a Bíblia é o nosso melhor manual da vida. Ela nos ensina tudo o que devemos aprender para viver uma vida abençoada e vitoriosa. Só que muitas vezes nós negligenciamos esses preceitos. A gente relaxa,
A gente dedica tempo a tantas coisas no nosso dia, coisas que não edificam em nada. E quando é para ler a palavra de Deus, quando é para orar, quando é para assistir ou ouvir um vídeo de 20 minutos orando a palavra, ou de qualquer outra pregação, a gente não tem tempo, a gente não tem paciência, a gente está cansado, não é mesmo? Eu falo porque isso também acontece comigo, mas o Senhor está falando aqui, fiquem vigilantes. Do que vocês têm se alimentado é a pergunta do Senhor hoje. Ei, se alimente a partir de hoje daquilo que vai edificar a sua vida espiritual, daquilo que vai te ensinar a ser uma pessoa melhor dentro da sua casa. Porque muitas vezes para as pessoas de fora a gente é tão tranquilo, a gente é tão calmo, a gente é tão paciente, a gente é tão generoso, mas para as pessoas de dentro da nossa casa a gente não tem paciência, a gente briga, a gente xinga, a gente reclama, a gente amaldiçoa, a gente trata mal. E não é isso que o Senhor quer de nós. Aleluia, Deus está falando aqui hoje. Glória, glória, glória. E o Senhor está falando tudo isso é porque Ele quer incentivar na minha e na sua vida um relacionamento com Ele. Deus quer se relacionar conosco, só que relacionamentos exigem investimentos. Olha, um casamento para ser feliz, ambos precisam investir no tempo de qualidade, em amor, em respeito, em compreensão um com o outro, para que aquele relacionamento dê certo. Para que haja ali um relacionamento de intimidade entre os dois. Da mesma forma é na nossa vida com Deus. Para que a gente tenha um relacionamento com Deus de intimidade, a gente precisa investir tempo com Ele. Tempo de qualidade. Porque muitas vezes nós não damos um tempo de qualidade para Deus. A gente ora muito rápido, a gente lê a Bíblia muito rápido. A gente não dedica tempo suficiente com o Senhor Jesus. E o Senhor está falando hoje ao meu coração que Ele quer se relacionar comigo e com você. Ele quer te visitar nas madrugadas. Ele quer te visitar no momento da sua consagração, do seu jejum. Ele quer falar com você através da palavra. Ele quer te responder quando você tiver alguma dúvida e precisar de alguma resposta. Muitas vezes nós ficamos tão dependentes de homens, tão dependentes de profetas para orar por nós, para nos dar direcionamentos. É claro que sim, às vezes tem situações que a gente precisa consultar uma pessoa que esteja com um nível eclesiástico maior do que a gente, um pastor, um profeta, né, um bispo. Sim, às vezes nós precisamos, porque tem coisas na nossa vida, tem algumas lutas que nós não conseguimos vencer sozinhos, nós precisamos da ajuda dos irmãos, de um missionário, né, de uma missionária para nos ajudar, sim, mas o relacionamento profundo e genuíno, Deus quer que a gente tenha com Ele mesmo. Deus pode te dar as respostas que você procura. Nós vemos hoje uma geração de cristãos que são muito dependentes de homens, que são muito dependentes de profetas, ficam de igrejas em igrejas buscando atrás de profecias, atrás de respostas, sendo que a resposta está na palavra de Deus, sendo que a resposta a gente encontra nas madrugadas, sendo que a resposta a gente encontra no monte de oração, sendo que a resposta a gente encontra na consagração. Ei, Deus está falando com pessoas aqui hoje. Pare de ficar atrás de profetas, pare de ficar atrás de profecias. Muitas das profecias que você escuta não vêm da parte de Deus, é do homem. E você se frustra dizendo, Deus prometeu e não cumpriu. E Deus está falando, não foi eu que prometi. Foram homens que falaram, assim diz o Senhor, quando não foi eu que mandei dizer. Eita, aleluia, Deus está falando aqui. Glória, glória, glória. Eu posso sentir a presença de Deus. Deus está dizendo, pare de depender de homens. Ei, busca óleo puro nas madrugadas. Busca resposta na minha presença. Busca resposta na minha palavra. Homens são falhos. Homens são pecadores. Aleluia. Eu quero me relacionar contigo. Deus está falando aqui. Glória, glória, glória. Nós precisamos, amados, tomar muito cuidado com as profecias. Deus usa sim os seus profetas, mas hoje em dia virou uma grande baderna e uma grande desordem.
É profeta para todo lado, é profeta que não é profeta profetizando o que Deus não falou. Nós temos de tomar muito cuidado e colocar o Senhor à prova, colocar as profecias à prova, fundamentando elas na palavra de Deus, confirmando elas nas madrugadas, para testificar se verdadeiramente aquilo que o Senhor está falando com você é Deus mesmo. Aleluia, porque tem muitas profetadas que a gente leva que não são verdadeiras. Ontem mesmo eu passei por uma situação e uma pessoa veio profetizar algo para mim. Na mesma hora que aquela pessoa profetizava, a presença maligna veio. Eu senti ânsia de vômito. E eu falava: Senhor, o que é isso? Tem algum mal dentro de mim? E o Senhor falava: essa profecia não veio de mim, mas veio da carne. Repreenda, repreenda, porque é uma palavra maldita que está sendo lançada. Eu comecei a orar e comecei a repreender. Falei: não aceito. E ao mesmo tempo que essa profecia veio, já estava em andamento outra profecia. Uma pessoa estava profetizando para mim e era totalmente aquilo que eu estava vivendo. Eu estava sentindo a presença de Deus. Ao mesmo tempo, uma segunda pessoa começou a profetizar ao mesmo tempo. Ei, não existe isso. Quando um profeta está profetizando, o outro se cala, para que não haja confusão de profecias. Mas hoje nós vemos nas igrejas uma desordem. As pessoas estão profetizando a todo vapor ali, palavras lançadas ao vento, e muitas vezes não é o próprio Deus. E aí a pessoa que não tem discernimento de espíritos, a pessoa que não busca o Senhor como deveria buscar, ela acaba caindo em ciladas e acaba sendo enganado. Ontem, naquele mesmo momento, o Senhor me revelou: repreenda, porque não vem da minha parte. E eu não aceitei aquela profecia. Aleluia! Da mesma forma, Deus quer te dar discernimento de espíritos para que você não caia em ciladas. Deus está falando com pessoas aqui. E o Senhor quer gerar em mim e em você um relacionamento perfeito, uma intimidade tão profunda que você consiga discernir o que vem de Deus e o que não vem. E o Senhor fala aqui, para finalizar esta palavra, em Hebreus capítulo 10, o verso 19, ele diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia. Deus está falando aqui: ei, quando entrar na presença dele, tenha intrepidez. Se você não sabe o significado de intrepidez, intrepidez significa ousadia. Deus está falando: entra na minha presença com ousadia, entra na minha presença com fé. Oh, aleluia. Quando você tem intimidade com Deus, você não tem medo de falar com ele. Pelo contrário, você entra na presença dele com o coração sincero. Você rasga o seu eu, você rasga o seu coração, você confessa os seus pecados, você desabafa, você fala tudo que você está sentindo. E é esse relacionamento que Deus quer gerar em mim e em você. E ele fala aqui para a gente se aproximar de Deus com o coração sincero, com plena certeza de fé, com o coração purificado de má consciência, lavando o nosso corpo com água pura, e que a gente venha guardar firme a confissão da esperança, sem vacilar, sabendo que quem fez a promessa na nossa vida é fiel para cumprir. Aleluia. Você consegue perceber o que Deus quer de você aqui? Ei, Deus quer intimidade. Deus quer que você consagre sua vida, consagre o seu coração, consagre o seu corpo, sua alma, o seu espírito. Deus quer que você viva uma vida santa na presença dele. Mas para você ter todo esse discernimento, ter todo esse comportamento, ter todo esse posicionamento, você precisa viver um relacionamento com Deus, porque sem ele a gente não consegue se santificar, sem ele a gente não consegue melhorar, sem ele a gente não consegue evoluir. Por isso Deus está falando hoje do que você tem alimentado o seu coração. A partir de hoje, guarda o teu coração do mal, guarda o teu coração do pecado, guarda o teu coração das impurezas, busca a presença de Deus, se encha do poder de Deus, e você verá o que Deus irá fazer na sua vida.
Aleluia. Essa é a palavra de hoje. Deus está falando aqui. Busca aquilo que é bom e Deus vai te encher poderosamente. Você não vai mais ser enganado. Você não vai ser mais uma pessoa que é dependente de homens, mas você vai aprender a depender somente de Deus. E Deus vai te visitar, Deus vai te dar respostas, Deus vai abrir os seus olhos, Deus vai te dar visão e você vai ser uma pessoa que vai ter discernimento da palavra e da vontade de Deus. Amém? Você crê nisso? Essa é a palavra de hoje. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, que você tenha um domingo de paz e de alegria e amanhã nós estaremos aqui com mais uma palavra no nosso devocional da manhã. Fique na paz.